Hoje vai ser difícil, tô fanha, tá horrível minha voz, não tá hoje? Não. Nossa, eu tô com uma tosse Já tomei alérgica um antialérgico bizarra. antes Eu de esqueci vir. de tomar antes de vir. Dos Não aguento mais esse outono com cheiro de Fez mofo uma no meu bombinha, armário. tomei um antialérgico. Aerolim. Eu tinha que ter seguido seu exemplo. Eu tô com uma voz péssima hoje. Então, quer que eu comece? Não, eu começo. Acho chato, eu tenho que me concentrar pra não ficar... Ei, tá boa? Vai começar. Vamos? Pode ser chegar. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Ser Chegar. Eu sou a Ana Paula, nutricionista materno-infantil. Vocês me encontram no Instagram, no @AnaNutrirECuidar. Estamos aqui também com a Luísa. Oi, Sejam Luísa. bem-vindos. Meu nome é Luísa, eu sou pediatra. Vocês me encontram no Instagram, LuísaNMV. Você já deixou o seu Instagram aberto? Já. Público. Já. E eu sofro bullying por causa do nome do Instagram. Isso é sacanagem, tá? Vai ter que soletrar o resto de todos os episódios. Será que eu mudo o nome? Mas enfim, agora é com a Aline. Eu sou a Aline, ginecologista obstetra. Eu tô no Instagram, doutora Aline Puglia. Doutora. Bem-vindos ao nosso episódio mais novo de hoje. Hoje vai ser um tema quase que o nosso tema mais sensacionalista até hoje. E hoje, fazendo um resumo do que vocês vão encontrar aqui, a gente decidiu trazer uma temática muito comum no nosso consultório, na nossa vida, que são mitos que a gente encontra dentro da nossa área, da nutrição materno-infantil, pediatria, ginecologia, obstetrícia. E esses mitos a gente vai querer, na verdade, não só falar sobre eles, mas falar das experiências com eles e o que é verdade e o que não é verdade. Com bastante leveza, espero. Isso, com bom humor, né? É pra gente rir, na verdade, né? Pra ser tranquilo, né? Quem vai jogar o primeiro mito na mesa? Acho mito de grávida não vale, porque se eu for falar aqui, eu falei, gente, eu tenho que anotar uma lista. Eu percebo que quando eu começo pré-natal e começo a falar assim, o que vai acontecer? A primeira consulta de pré-natal mesmo, depois das primeiras felicitações, né? A mulher chegou aquele caminho, geralmente aí a segunda consulta eu até encaminho para o nutricionista. A pergunta é, o que pode e o que não pode? Porque vem com uma listinha. Isso pode, pintar o cabelo pode. Eu já falo, o que não pode? Eu falo, o que grávida? Tem alguma coisa? Você engravidou. A natureza seria tão sacana com a gente de mandar uma listinha mental, né? Não pode isso. Ninguém nasceria sabendo. Então, em tese, assim, pela ciência, né? O que não pode de jeito nenhum na gravidez são as toxinas, né? Álcool e drogas de nenhuma natureza, assim. Até porque, né? E tem muita gente, mas, né? Fumar um baseadinho na gravidez, uma taça de vinho. O problema das toxinas é que não dá pra você fazer estudo, assim. Pra você ter certeza, você teria que pegar um grupo de grávida e falar, fuma baseado, vocês vão só beber. Vão Quem vai ter beber. coragem? Ninguém tem coragem. Eu acho Então, esse não dá ponto, pra fazer esse tipo de estudo, Ou então né? assumam, né? Eu Gente, acho quem esse ponto fuma muito baseado importante. assume. Exatamente. Pra ser estudo. Esse ponto é muito importante da gente falar, eu acho que às vezes as pessoas leigas não têm muita noção, né? A gente que estuda, que trabalha com gestantes, bebês nos primeiros anos de vida e crianças muito pequenas, Tem muito pouco estudo. são públicos muito difíceis de se estudar por conta da ética, né? Da ética do estudo mesmo. A gente vai ter que submeter esses bebês, essas gestantes a algumas vivências para serem estudados que vão trazer consequências para o resto da vida. No caso, a gestante pode levar a um óbito fetal, a um óbito da gestante. Então, é um público que a maior parte das evidências científicas, até falo isso na minha consulta, acontece quando dá alguma merda. Deu alguma merda, a gente tem um relato daquele caso e vão tentar entender por que aquilo aconteceu e vem a evidência para explicar aquilo. Fora isso, a gente tem que trabalhar muito com o bom senso. E o bom senso varia muito de cada um, né? E eu acho de cada profissional aí. de cada pessoa, de cada profissional. E qual que é o problema disso, né? Vão criando esses mitos irreais. Reais. Eu já vi gestante que falou que não podia subir escada. Subir escada, uma gestação lisa, sem nada. Não tô falando Sem de uma risco, né? gestação Lisa, que de você diz sem risco. Risco com risco de perda gestacional. Não tô falando isso, tô falando de gestante saudável. Não vou subir, não, tô no primeiro trimestre, eu não vou subir, não posso subir escada. Escada? Fiquei pensando, mas aí a gente não pode ficar também batendo de frente, assim que eu respiro fundo, não falo nada e sigo a minha vida, sabe? Mas já vi.
Então, essas questões, assim, especialmente no primeiro mês de gravidez, tudo que a Ana falou é verdade absoluta, assim, a gente não tem estudo sobre nada, o que a gente sabe, por exemplo, o álcool, a gente sabe que está relacionado a inúmeras complicações. E não tem uma quantidade certa. Não tem, então não tem nem um nível seguro de álcool. Tomar uma taça de vinho no dia do meu chá revelação, não tem como. E o álcool, mesmo que você não tenha uma malformação fetal visível, né? O bebê nasceu com uma deficiência, você tem a síndrome alcoólica fetal, então tem distúrbios lá na frente. Tem gente que estuda, eu estava lendo esses dias um dos transtornos, dificuldade de tirar carteira de motorista na vida adulta. Tá associada a relatos de países que documentam, de mulheres que beberam. E a grande verdade é que isso que a Ana falou, os estudos são assim, você pega o que aconteceu e pergunta pra mulher, né? O que você usou na gravidez? Gente, vocês acham que a mulher, ela é um tabu tão grande? A mulher omite na maioria das vezes, ninguém vai falar. Porque a mulher é sempre recriminada por tudo. Então, qualquer tipo de droga, tabaco, álcool, maconha, nada disso tem nenhum tipo de estudo falando que é seguro. Então, a gente fala, isso não. De jeito nenhum. E tem as coisas que a gente já sabe que foram tabus durante muito tempo, porque na medicina tem muito princípio se você não sabe, não faça. É igual eu falei agora no direito, né? Tipo, no direito, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então, antigamente falava muito pra mulher não fazer atividade física, porque ninguém sabia como associar isso, se o grupo que fazia atividade física tinha mais abortos. Eu falo, gente, vamos de novo. Existe um negócio em ciência que é plausibilidade biológica. Você vai fazer um estudo, a hipótese 0 não funciona. Aí você faz o estudo pra saber se aquilo vai acontecer. Então, assim, poxa, se fazer atividade física causasse aborto, qualquer mulher que tem uma gravidez indesejada, ela ia sair entrando no crossfit, ela ia se matricular, ia começar a fazer, ia correr. Ninguém ia precisar submeter a aborto clandestino. Então, é plausível isso? Imagina uma mulher que é trabalhadora na roça, tá capinando na beira da enxada, vai descobrir que tá grávida com 5 meses de gravidez. Gente, vocês acham que na natureza, se a atividade física fizesse um óbito, uma mulher que tem uma atividade física, que é gari, que exerce essas atividades... E veio um insight assim também. Cara, vamos botar lá pra trás. A gente subia a pedra, ia atrás da comida, andava, caminhava, não ficava lá paradinha, né? A gestante. E a humanidade evoluiu, né? E a gente era muito mais ativo. Precisava ser, né? Exatamente, a gente tinha muito mais movimento, então realmente não... Pratiquem atividade física. Hoje a gente tem certeza, a atividade física, ela é benéfica. Então, tem casos muito, muito específicos de mulheres que... Pode subir uma escada, então. Pode subir 2 escadas, pode fazer maratona, pode nadar, pode surfar. De mulheres, por exemplo, que tiveram perdas gestacionais recorrentes, ou um aborto, ela já teve uma gestação e teve um aborto que não foi aquele aborto por uma causa genética, que é o aborto ali, né, do primeiro trimestre. Um aborto passou os 3 primeiros meses, numa gestação de um pouquinho mais semanas, quando o bebê é um pouquinho maior, mas mulheres têm um colo curto. Isso é uma doença, chama incompetência estímulo cervical, que a gente vê muito pouco. É mais comum em mulheres que já fizeram cirurgias do colo uterino. Então, casos muito, muito, muito extremos, a gente limita a alguma atividade física. Mas não tem ninguém que tenha indicação, por exemplo, até essas mulheres que fazem cerclagem, elas não têm que ficar restritas na cama. Até porque, né, Aline, a gente hoje já sabe muito bem o outro lado, né? Que a atividade física é muito importante para controle das alterações metabólicas que podem acontecer na gestação. Atividade física reduz o risco de pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, depressão pós-parto. Então, eu falo, primeira consulta, você tá fazendo atividade física? Não. Mas nesse caso, você vai começar. Qual? Aquela que você consiga fazer a gravidez toda. Não tá fazendo, já vinha fazendo, você vai continuar fazendo. Então, eu também tinha o mito de controlar a frequência cardíaca. Não, qualquer atividade física que seja uma atividade física importante. Lógico que no primeiro trimestre tem mais hipoglicemia, a mulher pode ficar meio down. Sono. Ela fica muito down. E aí tem o negócio do mamífero. Eu falo, olha, segue seus instintos. Tá com vontade de ir pra academia hoje? Ai, tô doida pra ir, vai. Aline, hoje eu só quero ficar na cama, um sono. Eu falo, você pode dormir? Dorme, então. Obedece o corpo. Então, né? Mas não tem nenhum tipo de cenário, assim, habitual que a gente proíba atividade física. A gente orienta uma questão também de queda, né, Aline? Assim, o risco, na verdade, da atividade física. Tem uma história engraçada disso. É a queda. Eu tava com 18 semanas, gravidez a Manu.
E assim, né? Na época da Manuela, aí eu tinha uma viagem marcada para os Estados Unidos e eu fui para essa viagem, né? Só que grávida pode viajar de avião. Eu fui. Só que na minha época, na época da Manu, falava que só com 18, depois do primeiro trimestre. A restrição é puramente uma regra de companhia aérea, mas não por limitação. E o que pode acontecer de qualquer mulher que entra no avião? Eu posso viajar de avião com 9 meses? Pode. Você, né, não inspira nenhum cuidado, tá? Uma gestão. O máximo que pode acontecer é você entrar em trabalho de parto, né? Você não vai parir. Se seu voo é de 12 horas, pode até ser que dê tempo, né, de nascer no avião. Então, se você não quer correr isso, está com uma gestação a termo, um voo curto, se ela estiver no carro fazendo uma viagem, vai parar? O negócio com o avião não tem como parar. Você teve uma paciente que teve tive uma paciente que perdeu o pai, já estava com 39 semanas. Ela falou, posso viajar? Gente, sou eu, até se não pudesse, eu falava, você tem que ir. E foi até uma das coisas, foi super importante, né? Essa despedida, assim, do luto. Eu tava nesse parto. Imagina se é uma pessoa, assim, sem... o médico que não faz ciência, que tá ali e fala, não. Cara, a mulher, imagina o peso que ia ter pra ela não despedir do pai. E ela pariu, assim, deu tempo dela voltar. Ela ainda fez risoto com os amigos no dia do trabalho de parto. É outra pessoa que vai se identificar, né? No dia do trabalho de parto, eles ficaram cozinhando em casa. Ficaram até o tempão acordado. Que a bolsa rompeu. E aí ficou a noite toda com bolsa rota. Demorou até as contrações engrenarem. E aquela noite eles ficaram lá cozinhando com os amigos. Entrou em trabalho de parto na madrugada. E eu fico imaginando, cara, assim, como que a nossa palavra tem um peso, né? Não viaja. É o tal Será que ela teria parido daquele jeito? Aquele parto maravilhoso? Olha... Provavelmente não. Mas conta aí o que aconteceu. Aí eu tava nos Estados Unidos e aí tava em São Francisco. E em São Francisco todos os passeios eram de bicicleta, cara. Era tudo assim. Então a gente saiu. Isso a barriguinha já dava pra ver, né? 18 semanas. Era médio, assim, primeiro filho, né? Aí mas as pessoas notavam. Não, no entanto. Não, tem 2 casos engraçados nessa viagem. Que aí a gente tinha que sair de São Francisco e ir pra Sausalito. E aí, o Diego falou assim, não, meu marido, você vai de bicicleta elétrica? E foi eu, o Diego e meu irmão, você imagina, homem, sangue nos olhos pra andar de bicicleta, né? Eu só andei de bicicleta a viagem inteira. Aí eu tava indo assim, aí você tinha... Quando você tá com a bicicleta elétrica, na hora que você dá a primeira, ela dá um gente, eu caí na Golden Gate com a cara no negócio, abri um pouquinho aqui, 18 semanas da Manuela. 18 pontos. Não, abriu. E aí eu queria matar os meninos, assim, os dois, né? O Diego todo preocupado, não sei o que, seguiu, nem tive nada, segue a vida. E a outra coisa é que a gente foi lá na Califórnia também tinha uma Disney. Eu andei em todos os brinquedos com looping. Aí depois eu vi uma gravidinha assim, ó. E agora já foi. Que merda, gente. Não podia andar não, Diego. Andei em todos os E é o trem. Por que não poderia, né? O princípio da plausibilidade. Qual seria a lógica de não poder? Então, quando alguém te fala um trem, você fala... Será que é plausível? Qual que é a associação da causa? Igual eu gosto muito... Essa, assim, até mulheres que estudam muito, que não fazem essas perguntas muito batidas de parto. Mas, assim, quando o neném nascer, pode lavar o cabelo? Gente, essa... Eu achei que... Sério mesmo. Eu escuto isso, assim... Sei lá, 80%. Não, e o mais engraçado é que lá nos partos, a primeira coisa que quando a mãe A primeira coisa que ela quer fazer é entrar no banheiro e tomar um banho. Mas chuveiro, então, com água no cabelo, o que eu fazia? Já nasceu lavando o cabelo. Nasce na água, né? Então, de gestação, no primeiro trimestre, assim, a gente fala, pode fazer exercício. E o mesmo princípio da relação sexual, né? Tipo, engravidei. Ninguém pode tocar na grávida. Não pode, imagina, não pode fazer exercício. Tem mulher que fica doida pra ter relação, né? E o marido fica fugindo achando que não... Pode. Que não e pode. é o mesmo princípio. Qual seria a lógica de não poder? Dos meninos aí. Por que não poderia ter relação? Vocês já são tão poderosos assim? Na maioria das vezes, na relação, a penetração, gente, o pênis nem chega no colo do útero. Então, não faria, né? Abortamento, não tem nada. No sêmen, por acaso, tem até aquele hormônio que amolece o colo, que lá no final, quando o útero já tá mais acordado, assim, com os receptores, pode até ajudar no início do trabalho de parto, mas não é isso que vai fazer a indução. Mas engravidar, a gravidez não tem problema, né? A questão da relação sexual é DST, né?
Então, algumas DSTs. Você não pode ter com um monte de parceiro por aí, né? Gonorreia, então... Você pode ter com seu parceiro. Tem paciente que fala, você acha que seu marido tem outra parceira? Então não vai ter relação, bota uma camisinha. Mas pelo ato sexual, a mecânica da coisa, segue a vida. Então, acho que essas são as coisas. Não pode, né? Não pode. Segue a vida, não tem nenhuma restrição. E acho que de alimentação, que mais pergunta é café e chazinho. Alimentação tem uma lista imensa, Aline. Eu acho assim, querendo pegar o gancho, né, do que a gente fala de toxinas. Tem toxinas que a gente pode escolher entrar em contato. E eu acho que segue essa lista do cabelo, unha, né? Que é necessário, né? É necessário fazer com tanta frequência? É necessário alisar o cabelo durante a gestação? Quero fazer botox. Poxa, a gravidez vai durar só 40 semanas. Você tem a vida toda, né? Pra fazer o botox. Exatamente. Então, assim, eu me questiono muito isso. E da alimentação, a mesma coisa. Tem algumas toxinas que a gente entra em contato com agrotóxico, da água, plástico, e às vezes nem plástico você usa na sua casa, mas a água mineral vem no plástico, vem no cano, que é de plástico. Enfim, se a gente for fazer uma linha de toxinas que a gente pode estar entrando em contato via alimentação que a gente não controla, a gente vai querer viver de respirar só. Fotossíntese, se fosse viver só de sol. Vou viver numa bolha. Mora na roça, produz sua própria verdura. E só sai depois que seu filho tiver 2 anos. Que antes disso vai entrar nele também. Vai te acabar olhando 1000 dias, não. Não tem como. Mas tem as coisas que a gente já sabe que são seguras e não precisa restringir, assim. Cafeína é uma que mais perguntam. Mas não pode muito, não é isso? Então, também, o ideal pra gente ter certeza de não pode muito ou pode pouco seria fazer um teste genético de metabolização da cafeína com cada gestante. Eu acho que a gente está caminhando dentro da nutrição para daqui a um tempo todos os pacientes passarem por um teste genético para a gente poder avaliar a suplementação melhor, a dieta melhor, mas ainda e já existe muito nutricionista que trabalha só baseado em teste genético, mas eu, assim, ainda acho que está muito distante se a gente pegar assim, o total da população, né? Então, assim, para a gente falar com mais certeza, a gente teria que pensar nisso. Mas a gente, através de perguntas do dia a dia da pessoa, a gente consegue saber se ela é uma boa metabolizadora da cafeína ou não. Por sintomas de abstinência, por necessidade da cafeína para se manter acordada. Enfim, tem uma série de perguntas que você consegue avaliar como é que aquela pessoa metaboliza ou não. Mas no geral, assim... No geral, eu trabalho muito com bom senso. Assim, a recomendação mais atual de um último estudo que saiu seria 0. Sério? Mas eu não acho que o estudo ele é tão preciso. Ele foi bem controverso. Ele foi bem controverso. Aí, porque ele também avaliou. Né? É bom senso, né? Não, você hoje, não vai se chapar de café. Eu acho muito complicado a gente se basear em um estudo só, entendeu? Porque os estudos são muito limitados. Daqui a pouco é capaz de ter um estudo falando que o café é benéfico, é igual o ovo. Pra fertilidade, sim. Os estudos parecem que era um vilão. E agora parece que uma mulher que já consome cafeína e porque tem muito isso. Pior, a mulher tentante é ruim. Então, aí, na fertilidade, a gente acaba extrapolando algumas coisas. Poxa, se pra engravidar parece que é benéfico, então a gente fala, olha, se uma mulher tem um consumo razoável, que tinha de recomendação, até esse estudo super polêmico, que avaliou que foi maléfico, mas as mulheres que tinham taquicardia. Isso. Gente, uma pessoa que tem taquicardia porque toma café, ou toma muito, ou já tá metaboliza muito mal. Não, mas tem gestante que para um monte de coisa. Para tudo. Já chegam na consulta sem estar comendo e tomando um monte de coisa sem necessidade. Não sei. Ô, gente, eu acho que acaba que você tira a leveza do negócio. Sim. Você fica estressado. Não posso isso. Não Outra coisa, eu acho que nem pergunta e continua, né, Lu? Tipo, eu falei, eu vou continuar. Eu falo, olha, o bom senso, você toma quantas xícaras de café? Quanto que você toma? E às vezes elas chegam tomando, Ana, só tem necessidade de tomar uma xícara de manhã. Eu falo, por que precisa parar, gente? Não sei. Então, assim, eu acho que a avaliação tem que ser muito individual. Mas alguns riscos, a gente, por não saber exatamente qual é a consequência, as únicas coisas que eu excluo completamente da dieta materna são os chás. Eu não acho nenhum seguro. Perfeito. Então, assim, eu tenho muito receio. Se a gente for parar para pensar, né, o que são chás? São extrações de plantas. Os medicamentos, a maior parte deles são extrações de plantas. Tem os seus... Tanto que a gente toma alguns chás e dorme melhor. E qual que é a dose que é segura durante a gestação de alguns remédios? A gente não sabe. E do chá menos ainda, porque não é estudado, entende? Então, assim, eu uso alguns chás muito específicos, em dosagens muito pequenas, aquelas gestantes que eu consigo acompanhar muito de perto, quando há muita necessidade. Então, por exemplo, o gengibre é um ótimo chá para modular enjoo.
no primeiro trimestre, numa dosagem certa, acompanhada, eu uso com algumas gestantes. E é uma recomendação do Ministério da Saúde, tá? Para tratar enjoo, a recomendação não tome remédio, masque gengibre. E um mito popular... É melhor até do que você fica tomando. Muito melhor. Exatamente. Então, gengibre é remédio. E as pessoas, culturalmente as pessoas, engraçado, acham que gengibre e canela, que são uma das poucas ervas, né, que a gente usa, são excelentes no primeiro trimestre, né, usadas com moderação. Usadas com moderação. Então, assim, a gente tem que ter bom senso, porque alguns chás que aparentemente são inofensivos, por exemplo, eu recebo muitas gestantes tomando chá de camomila como se fosse água. E chá de camomila, a gente já tem estudo associando com diminuição de líquido amniótico. Sério? Restrição de crescimento. Eu tô na ignorância aqui, ó. Chá de camomila é proscrito na gravidez. Tem muita associação com alteração placentária, insuficiência placentária. Chá é remédio, acho que essa já é não é só uma folhinha, né? Exatamente, então chá é uma coisa que eu proíbo, porque eu não acho seguro. Mas e o povo excluindo leite, igual não sei o que, derivado e não sei o que? Existe uma crença de que você excluir alguns alimentos durante a gestação vai fazer com que o bebê não tenha reação alérgica, por exemplo, naquele alimento. Eu acho que deve ser muito pior, porque você tá privando ele na hora que você tá expondo, é capaz dele ficar... Eu acho que quem faz esse tipo de recomendação não estuda o sistema imunológico. Porque a tolerância ela é promovida pelo contato, né? Então, para o bebê ter menos chances de ter alergia, o ideal é que a gestante consuma tudo com moderação. Imagina você falar para uma menina que ela não pode comer queijo. Gente, é desesperador. Tem algumas questões relacionadas à contaminação. Tem o queijo, é uma recomendação, tá nos manuais do Ministério da Saúde, que o queijo é um alimento que tem muita contaminação. E os queijos que não passam por pasteurização especial, eles podem ter uma bactéria específica, que é a listéria. E a listéria é uma causa de aborto. Embora não seja muito comum, no nosso país é mais comum, engraçado, né? Estados Unidos. Então, qualquer alimento, assim, que não foi pasteurizado, que é aquele processo que a Ana sabe, né? A pasteurização é um processo que tem casado, né? Alta temperatura num tempo determinado para poder matar os micro-organismos que podem causar alguma patologia naquele alimento, né? E o que eu falo para muitas gestantes na nossa realidade, é claro que não é a realidade de todo mundo, elas consomem que queijo? É o queijo que você produziu ali na fazenda e você comprou? Não é, gente. Você compra no mercado. Mussarela do supermercado, fatiada. Se a gente for olhar, a gente tem uma legislação muito forte na indústria alimentícia. E qual que é uma recomendação para quem produz laticínios no país? Só pode usar leite pasteurizado. Tanto é que vem na lista de ingredientes, leite pasteurizado. Entendi. Ali no ingrediente. Então, assim, aquele queijo não vai estar contaminado. Não deveria estar, pelo menos. Existe o risco, como tudo na vida, porque pode ser que não tenha feito direito. Para de viver, né? Exatamente. Mas na nossa realidade, principalmente, na maioria, que não é né, é isso que eu oriento. Você não vai comprar o queijo da feirinha, da agroecológica da sua cidade, durante a gestação. Você não vai comprar na estrada, se você for viajar em algum lugar, que você não conhece a procedência. Porque aquele pequeno produtor, ele provavelmente não vai passar pelas mesmas regulamentações e fiscalizações de um grande produtor de alimentos. Entendi. Então, nesse caso da contaminação em si, se a gestante consumir queijos e leite pasteurizado, ela pode continuar consumindo o resto da gestação inteira, sem grandes riscos. E quando a gente fala de riscos de contaminação, isso vale para todos os alimentos crus, né? Então, aquele rosbife, a comida japonesa, uma água não tratada. Então, alimento cru não é recomendado mesmo? Não, são proibidos, mas você tem um risco maior de contaminação. Então, não é recomendado. Entendi. Aí você tem que consumir com moderação. Mas e você entende que é diferente de proibido? Entendi. Porque, não, até quando você fala assim... Proibiu, pronto. Aí você quer comer o trem de qualquer jeito. Cara, não me proíbe nada, não. Não me proíbe, não. Que aí o negócio vai dar ruim. Agora, existe uma crença, assim, as pessoas... A relação causa-efeito que é distorcida. Está muito mais relacionada a esses tipos de bactéria e outras que a gente desconhece. Por exemplo, o vilão não é a toxoplasmose em si. Toxoplasmose é uma doença causada por um germe que habita fezes, cocô de gato que tem a doença. Esse alimento mal lavado. Gente, a maioria das pessoas mora em apartamento nunca nem viu uma terra. Então... Podia até ver mais, né? Agora, se você tem um jardim, você mexe com um jardim em casa, aquela terra, pode vir um gatinho doente...
né? Mas assim, na vida, na cidade grande, é muito difícil. Você teria que praticamente pegar a terra e comer, né? E quando a gente pensa nisso, a gente tem que ter cuidado com os alimentos que vêm com contato direto da terra. Então, qualquer alimento que possa estar em contato com a terra, essa é a lógica. As folhas verdes. Então, você pode higienizar, rua, né? Exatamente. Higienizar bem em casa, tá tudo bem. Então, acho que a alimentação não precisa de grandes noias, assim. Mas as pessoas, às vezes... As pessoas têm, Mas, Luísa, é uma inversão de valor. Tá preocupada. Eu não vou comer alface, mas eu vou tomar minha coca. Pode falar? Meu refrigerante. Todinho. Pode, porque tá na embalagem. A lógica mas agora puxando sardinha pro meu lado, eu acho que essas coisas é muito afastamento da natureza. Eu vou falar dos meus mitos, assim, dar um adentro no meu mito, que é muito afastamento. Porque eu sempre ficava assim, gente, eu ficava observando assim, uma vez eu fui na praia com as meninas. E aí... Grávida, não? Com elas duas? Não, as duas já. Outra história. Outra história. Aí eu fui na praia com as meninas e aí eu tava comendo um peixe. O peixe tava meio oleoso, assim, mas as meninas estavam comendo peixe com arroz. Aí a mulher olhou assim, tipo assim, que absurdo, eu tava dando um peixe oleoso pra criança. Tirou 3 bolinhos Maria de dentro da bolsa, porque é isso que você tá falando do industrializado. Tirou 3 bolinhos e perguntou pras meninas se elas queriam. Aí eu, não. Deixa meu peixe oleoso. Deixa o peixe oleoso. Mas então, dos mitos da criança, tem muito isso, né? Tipo assim, não pode tomar vento que vai pegar pneumonia. E a criança, ela é essencialmente, ela é curiosa e ela gosta desse contato com a natureza. Então, você já limita a criança ali, tipo, não pode pegar vento. E não pneumonia. Casa, né? Então não pode sair de casa. E assim, como é que a gente pega a pneumonia? De uma outra pessoa num ambiente fechado. Então, provavelmente, ela vai pegar na escola quando tiver frio e nem tiver nenhuma janela aberta. Mesma coisa para os vírus. Pergunta de mãe. Mas vento não interfere em nada. Não, gente, deixa a criança pegar vento, pelo amor de Deus, deixa ela ser feliz, gente. Deixa ela espacolar na chuva, pé no chão, liberta essa criança pra natureza, porque isso é que vai fazer ela criar imunidade. Porque a gente sempre pensa, né? Não, mas aquele dia pegou o vento, será que não foi coincidência? Não, se seu filho for uma criança alérgica a ácaro, né, igual a Aline falou que usou as bombinhas, tipo, no frio, ele vai entrar na crise de asma. E agora, se seu filho não tiver nada disso, o que vai fazer ele ficar doente é o contato com outra criança doente. Fato. Ponto. Por que esse... Com vento ou sem vento? Com vento ou sem vento. E a mesma coisa é, tipo assim, o ouvido das crianças fica tudo tampadinho lá. A gente mora na praia. Que venta. Que venta essa época do ano. Então, vento no ouvido dá otite? Não, gente. O que dá otite? A criança chupar chupeta, a criança ter um resfriado. Porque otite é a principal complicação de um resfriado comum. Então, se ela tiver um resfriado, ela pode ter um otite. Eu tenho que olhar o ouvido dela, né? Assim, se ela estiver queixando de dor chorosa, alguma coisa assim. Então, essa é complicada. Não é o vento que vai bater, gente. Pode andar na orla, porque aí fica todo mundo preso dentro de casa, trocando vírus. Porque aí vai pro trabalho que é fechado. Aí contatinho é com outro que tá fechado. Aí volta pra casa fechado, tudo fechado. Escola fechada. Escola fechada, tudo fechado. Se arejar o ambiente, é melhor. Deixa a criança pegar vento. E a criança pequena tem que sair de luvinha. Luvinha é outra coisa, né? Ai, tem horror a luvinha. Gente, a criança dentro da barriga, ela bota a mão na boca, pensa, ele chupa dedo, cava dentro da barriga. Né? Ele brinca com cordão umbilical, ele não tem nada pra ele. Tão curioso que eles brincam com cordão. Exatamente. Mas o que falam da luvinha? É pra não machucar o rostinho. Mas não machucar. Eu já escutei. E o que a gente sabe assim, frio, né? O frio. Porque o recém-nascido falar as extremidades deles são eles muito são mal mais geladinhos. Geladinho, mão e pé gela muito fácil. Mas boca. ok ele gelar. Ele tá incomodado. Se ele não tiver incomodado, deixa ele Exatamente, lá. Eu tava visitando a puérpera, fiz a revisão de parto, tava dentro de casa, tudo gostosinho, aquele quarto quentinho, e ela com o bebê no colo, assim, a gente batendo mó papo lá, comemorando, aí entra a sogra... Você tá com essa criança de novo sem luva. E assim, eu não sei porque se tava bom pra gente... Tava bom pro bebê também. Ele tava chorando. Aí, é isso, gente. O bebê tá resmungando, chorando. Não tava, ele tava acho feliz. Que eu já vi você dando alto, assim, olha, se a gente tá com frio, o bebê também tá com frio. Se a gente tá com calor, o bebê tá com mais calor, que a temperatura dele regula, né, geralmente pela cabeça. Então, você tá com frio, pô, pensa sempre no bebê, né? E geralmente a mãe tá sempre pensando, mas é umas coisas, é igual a comida remosa depois do parto, né? Nasceu, esse é outro não mito. pode tomar banho.
Não pode comer comida remosa. Eu fico tentando. Alguns mitos eu fico... Deixa eu tentar dar uma explicação super filosófica. Eu fui fazer uma coisa domiciliar, aí fizeram uma carne de porco. Aí a mãe, Luísa, peraí, não vai embora não. Eu posso comer a carne de porco? Vai ser feliz, minha filha. Come sua carne de porco. Só se você tiver com vontade. Mas aí entra na mesma questão do industrializado. Porque entra com esses mitos no consultório, às vezes, pra mim. Porque não pode açúcar, não pode café, não pode não sei o que. É o afastamento. Mas aí você vai perguntar, a pessoa não faz uma comida em casa. Só pede comida ou só compra tudo pronto, no pacote. Pra não ter erro. Aí então que a minha lista dos proibidos, a primeira produtos industrializados. Não. Então, mas isso daí é a mesma coisa. É o controle que a gente já falou em outros episódios, que parece que quando é industrializado tá mais controlado. Só que mentira. É bom. E aí é a mesma coisa, é o controle do ambiente da criança não ir pra natureza. Então, assim, a criança tomar um banho de chuva, vai ficar doente. Ai, é tão gostoso. E é tão gostoso um banho de chuva, deixa a criança tomar um banho de banheira, gente. Grávida pode entrar na banheira quente, que eu fui revisitar a Melissa falando. E agora você falou isso. Minha mãe falou que eu não podia entrar na piscina no final da gravidez. Olha isso. Falou, não podia. Eu entrei, ela falou que era um absurdo. Ouvi até Qual que é? Eu gosto de saber. Eu gosto de saber o argumento. Porque ela falou que o colo do útero já podia estar aberto e subiu uma bactéria por ali. Rapaz, olha. A bactéria patogênica, né? Algumas têm essa habilidade de fazer lesões, tipo as bactérias clamídia. E tem que ter uma penetração, né? Tem que ter alguém que inocule. Geralmente é a mão do médico que inocula, né? Nos casos de paciente que rompe a bolsa, um dos maiores meios de contaminação, o problema não é ficar com a bolsa rota, é o toque. Tanto que a gente nem faz um toque numa mulher que a bolsa rompeu e ela não tá em trabalho de parto. Ninguém precisa nem de nenhum exame para saber que a bolsa rompeu, né? Você cheira o líquido, tem cheiro de líquido amniótico, cheiro de... Primeira coisa que eu cheguei no hospital que me fizeram foi... Toque, né? E tem maternidades que já tem até uma plaquetinha, né? Se tem bolsa rota, não faça o toque. A gente não faz o toque, porque aí realmente o bebê perdeu aquela membrana que deixa ele naquele meiozinho. Mas é uma coisa da temperatura. Tem alguns estudos que falam que a mulher, numa temperatura muito quente, a placenta é um órgão que fica transferindo ali os nutrientes. Temperaturas muito altas podem estar associadas a alguns tipos de complicação e até malformação. Eu falo assim, não tem relação tipo do homem que fica com o computador em cima do testículo, ou ciclistas têm mais chances de infertilidade. Então, a temperatura altera o fluxo sanguíneo. Então, mas isso... também entra no binômio tempo e temperatura, né? Qual é o tempo de exposição? Nossa, quem toma um banho de banheira... Aí seria a 38 graus. Então, banhos de banheira a 38 graus podem estar associados a algumas malformações. Então, uma exposição relativa. Pode ir na piscina. Pode ir na piscina, pode tomar banho de mar. Inclusive, isso é ótimo, esse contato com a natureza, especialmente no final da gravidez. Então, o banho de imersão prolongado ali, assim, ou altas temperaturas, mais de 38 graus, mas a gente já sabe, tem estudos falando até 33 graus, 31 graus, por pouco, e geralmente a grávida não gosta muito de ficar muito tempo. Não, dá uma hipotensão, dá uma hipotensão. Porque redistribui o fluxo de sangue, vai mais pra placenta, e a mulher sente mal-estar. Eu tava com uma amiga grávida, a gente tava no Clube Médio, um aniversário de turma lá, a gente ganhou o negócio, e aí eu fui com ela e todo mundo, não pode entrar na banheira. Eu, tá comigo, tá com obstetra. Aí eu fui me achando, pode vir, amiga, Nicole. Ela botou o pezinho, ela, amiga, tá muito ruim, não querer ficar nessa banheira, que eu fui lá ver a temperatura dele. Tá falando dela tá comigo? Tem muita coisa também da alimentação da criança, que o povo não gosta de dar pedaço, né? Assim, né, Ana? Não tô aqui defendendo nenhum método alimentar, não. Também não defendo nenhum. E aí, a filha da minha amiga ela tem um ano e 3 meses e ela tava comendo a uvinha. Aí eu pegava a uva, uma uva inteira, dava pra ela mastigava a uva, pegava ela mesma cortava a metade e se virava, mastigava a uva e engolia. Aí minha amiga, Luísa, que nervoso de você dando essa uva desse jeito pra essa mãe. A mãe da criança falou assim... Tava em paz. Mais ou menos. Ela falou que tava me respeitando. Não, eu tô respeitando porque tá a Luísa aqui. De qualquer coisa, ela desengasga.
Mas o povo tem muita coisa com engasgo também, né, Ana? Tipo, de que não pode... O engasgo é um risco, né? Em qualquer idade, não só para bebê. Todo ser humano pode engasgar, né? É verdade. O bebê, talvez, um pouco mais por conta da habilidade de comer que está sendo construída ainda. Mas como que ele vai aprender a desengasgar? Comendo, né? Mastigando. Não, e a menina tava assim, ela tava bonitinha. Aí minha amiga até falou, a Luísa cortava uns catataiel de carne pra Manuela, que eu ficava impressionada. Mas ela nunca engasgou. Sabe? Ela só engasgou no dia que ela cismou de comer meu anel. Mas, no mais, ela nunca engasgou. Nunca, na vida. Não deu pra ela. Não deu, o anel não foi. O anel não... Então, mas é uma pergunta que eu recebo muito. Ana, a partir de quando pode dar comida em pedaço? Uai. Aí sempre me dá uma tela azul, assim, né? A partir de sempre. Na verdade, a insegurança tá em você, e não no bebê. Exatamente. Eu até falo isso com a mãe. Eu falo, Muito olha, ele bom. pode comer. É que essa frase soa pesado, gente. Igual que eu falo no parto, né? Ontem mesmo eu atendi uma gestante, meu bebê não tá mexendo. E eu falei, come alguma coisa doce, né? Essa orientação, toma um todinho nessa ocasião, pode comer um pedaço de chocolate. Chocolate, mais saudável teste com de todinho. emergência que a gente faz. Quando você comer alguma coisa muito Chocolate doce. vegano. E ela falou, eu não vou, eu falei, daqui a 1 hora, aí você vai perceber que ele vai mexer. Eu não vou aguentar esperar 1 hora. Quer dizer, o risco não tava no bebê, né? Ele tava dormindo. A insegurança tava nela. Assim. mas eu falo muito isso também, né? Eu falo, olha, se você não tá se sentindo segura, vamos começando... vai até você ver que essa criança mastiga. Como a gente é da área de saúde médica com isso, a gente não tem segurança. As comidas das crianças sempre foram muito... Era da casa, só tirava antes, às vezes, de colocar sal. Né, assim. Eu acho que... Mas aí eu dando... E aí, mas dá um biscoito maisena, Aline. De todo Qual chance de tamanho. engajar aquele trem duro? É muito maior. E gruda no céu da boca, às vezes. Aí a criança fica sem saber o que fazer com aquele troço no céu da boca. Um pão pra criança que solta aqueles negocinhos. Mas é porque às vezes já viu alguém dando, né? Então, assim, minha mãe me deu, né? Eu acho que o mito surge meio que, assim, é quase que, tipo... uma vara, assim, social. Tipo assim, não, fulano fez, né? Ou a tentativa de explicar o inexplicado, assim. Então, eu acho que eu falo... A sua mãe, a avó do neném, pode falar esses mitos, assim, tá tudo bem ela não saber, mas o profissional de saúde tem que falar. Eu acho falando antes de começar o episódio, né? Eu falava, não vai fazer mal, deixa. Quer colocar o trem na testa? A gente tava falando, né? Pra soluço botar. E quando eu falei que vinha, minha mãe foi a primeira coisa. Colocar uma linhazinha na testa do bebê. Pra quê, mãe? Pra parar o soluço. Mas tem que ser a linha ou da mantinha ou da roupinha do bebê. Aí eu fiquei tentando fazer o caminho com a associação. Porque o soluço, qual que teria associação? Porque o diafragma é formado por fibras. Aí... não tem, né? Você não chega nem no final. Você não chega no mito, né? E soluço é irritação do diafragma, né? Às vezes a criança reflui um pouquinho de leite, que é super comum. E aí faz essa irritação. E o que para? Dá peito, né? O que para de solaçar? Dá peito. Mas isso não faz mal? Deixa eu colocar. É que o ruim do peito é só a mãe que vai dar a linhazinha. Você pode dar pra avó e falar assim, tenta aí botar a linhazinha, que a mãe ganha um tempo, né? Eu acho que os mitos vêm nessa angústia, né? De tentar controlar ou tentar fazer alguma coisa. Eu tava falando na ciência, é isso aí. A cultura, por isso que é tão difícil fazer ciência. Era igual a história da cloroquina. Hands off. É o não fazer. Na medicina é assim... eu ia dar um exposed da Ana aqui, né? Mas a gente na nossa conversa, ela falando que o bebê dela tava, Paulo tá com isso. Posso dar essa medicação? Aí, tipo, olha, que a Luísa respondeu, essa medicação fala que, tipo, não tem a segurança garantida. Então, na medicina é assim, quando você vai estudar um trem, é melhor você não fazer até que se prove o contrário. Mas o não fazer é muito difícil. Muito difícil. A sensação de impotência que a natureza dá, assim, né? Não tem nenhum deboche maior com as mães, porque... Na verdade, isso daí, igual você falou, a ciência é nova, né? Então, exato. E os mitos são... os mitos, então... Milenar. Então, quem é a eu acho assim, não lutar, faz mal, né? deixa
fazer, gente. Deixa eu fazer, deixa eu botar o raio da linha, da manta, do não sei o quê. Vai ficar. Mas tem mito que não faz mal, mas causa pequenos atritozinhos familiares. Igual a posição da grávida dormir, né? Todo mundo, a grávida tem que dormir de lado, a grávida tem... Assim, esse é um mito que teria alguma plausibilidade, porque em tese, quando a mulher tá em cima, ela comprime a drenagem do sangue, né? Do principal veio que drena o sangue pro coração. Então, se chega menos sangue no coração, ele bombeia menos. Então, falta sangue. Gente, falta sangue no cérebro. Tanto que se a grávida fica muito tempo... Mas você pega e vira, gente. Ela sente, Luísa. Sua avó deitada de barriga pra cima. Se chega a comprimir muito tempo... Não, dá muita coisa. Dá uma sensação. E aí a grávida sente mal e vira de lado. Olha como que a natureza... Ela já bota o dispositivo, né? Pá, virar. E aí alguém começa a se valer. Isso que é ruim. Se valer de uma plausibilidade... Aí o útero comprime. Olha, é melhor... Gente, alguém botar uma imposição. Isso é falado a rodo. É melhor colocar... Chegou a ter isso em livros muito antigos de obstetrícia, que a melhor posição para a grávida dormir é de lado esquerdo, porque descomprimir ia ver a cava que está do lado direito. Então, aí a grávida... né, tá lá ótima, dormindo de barriga pra cima, se ela se sente bem, principalmente quando o útero é pequenininho, aí vem a pessoa, né, mal intencionada, olha, o filho da minha vizinha dormiu de barriga de lado, e aí conta aqueles desfechos, né, aquelas tragédias. Então isso deixa a pessoa encucada, mas acho que a maternidade traz isso, né, meninas? É um teste já, né? É um teste. É um teste desde a mulher quer engravidar, já começa a escutar tanta coisa, que eu acho que já é um preparo de quantas interferências a gente vai passar durante a maternidade, que a gente precisa aprender a ouvir, filtrar e usar o que a gente quer usar. Esse negócio de comida também, meu sogro olhava pra comida das meninas e falava, que comida é essa? Comida de criança é papinha, Luísa. Essas meninas comendo esse negócio estranho. Mas assim, toda vez que ele olhava a comida das meninas, agora ele vai ver isso, mas ele vai lembrar, ele ainda fala isso ainda. Ele vai lembrar, ele falava comigo, comida esquisita, comida toda separada, negócio esquisito. Isso aí é muito do viés do olho, né? Tipo assim, é aquela história do médico. Eu sempre fiz assim e sempre deu certo. E a experiência clínica, ela é uma merda até dar errado. Até dar merda. Porque assim, sai um artigo científico sobre isso. Quantas papinhas o seu sogro viu? Tipo, quantos filhos ele teve? 3. 2. Então a amostra dele é insignificante. Desculpa, qual é o nome dele? Adão, que já deu várias dicas pra gente aqui no podcast. Mas assim, ele é teimoso, ele continua achando. Essa amostra, o seu N, se fosse fazer isso, é 2. Então não dá pra tirar nenhuma conclusão de 2 casos, né? Exatamente. E aí, a minha sogra hoje em dia fala, as meninas da Luísa são das que mais comem bem que eu já vi. Tipo assim, ela já viu já que... Aí agora é o outro viés. Deu certo. Nem sempre dá, mesmo. Nem sempre dá. Não, isso é só porque ela, tipo, como ele tá sempre jogando pra um lado, ela jogou pro outro, assim. Mas, assim, dessas interferências, eu acho que uma das que as mães sofrem muito, Ana, não sei se você sofreu também, é o colo, né? Tipo assim, você tá ali gostosinho com seu filho, que só vai se entregar naquele momento, porque daqui a muito pouco tempo ele não se entrega no seu colo, ele não relaxa no seu colo mais. Muito pouco mesmo. É muito pouco tempo, sei lá. Meses. No máximo com 6 meses já não quer mais. Ele me bate no colo pra eu botar ele no chão. Aprendeu a andar, ele não quer ficar no colo. Ontem mesmo uma mãe me mandou mensagem, a filha tá com 6 meses. Falou, Luísa, ela não quer mais ficar no colo, ela só quer chão. Aí eu falei, ela é normal. E até uns meses atrás a queixa era, ela não quer sair do meu colo. E aí tem 2 coisas assim que eu acho que tem. Vai ficar mal acostumado. Mal acostumado com o quê, gente? Quanto tempo é esse mau costume da criança no colo? É muito pouco tempo. Não vai ficar com 16 anos no seu colo, não, né? não. Na verdade, você tem menos. 6 meses já não tá nem pro seu colo. Já não quer mais. E aí, a outra é, o bebê nasceu, tem que criar uma rotina. Gente, que rotina é essa? Não, sério. A criança tinha rotina dentro da barriga, você fala, meu filho, agora você acorda, agora você dorme. Agora eu vou comer pra você se sentir saciado. Agora é a hora de você ativar. A criança não sabe nem que nasceu, você vai criar uma rotina? Quem tem rotina? O que é rotina?
é importante, né? Assim, a criança vai crescendo, é óbvio, e lógico, né, gente? Não, que a rotina faz parte de lógico um que você até... instituir que à noite você vai apagando a luzinha, que vai ter à noite, que vai ter dia. Lógico, que eu tô falando é da... A plausibilidade aí no caso. Filho, vamos acompanhar a família, né? Agora tá todo mundo com soninho, né? Que tal? Então convide, né? Torne o ambiente aconchegantinho. Só não acha que a criança tem que ficar tantas horas dormindo, Lógico, você vai sentir seu filho, né? Se ele tá ali com sono, você tá vendo que ele tá com sono, você vai botar ele pra dormir. Aonde ele quiser. Como? Que horas? A hora que ele quiser. Ele é um bebê. Ele acabou de nascer, né? E pra mim vem muito essa questão da rotina pra alimentação, né? Na introdução alimentar. Ana, que horas que é melhor ele comer? Sei lá. Aí eu falo, gente, se eu soubesse isso, eu já tava milionária. Porque cada bebê vai ter uma hora diferente pra comer. Exatamente. Né? Então, assim, acho que todos os mitos que a gente trouxe hoje... E terão outros episódios sobre isso, porque a gente falou muito pouco, né? Eu acho que, na verdade, as pessoas podem depois mandar no nosso Instagram, pode ser chegar, assim, mais que sugestões. Que você tem curiosidade de saber se é verdade. A gente faz ou não, outro episódio, é muito delicioso. Deixa com gostinho de quero mais. Assim, os de parto, se a gente for entrar, né, mandar infinitas aqui. Dá pra ter parto normal depois de cesárea, dá pra fazer isso. Parto normal é perigoso, quem que precisa de cesárea? Mas se a gente for cavucar, todos eles chegam no mesmo lugar, né? O controle. Isso que eu tô falando, é um afastamento, né? Tipo, de que o industrializado é o bom e aí... Ou eu quero fazer algo pra mostrar que eu consigo controlar, né? De alguma maneira. De alguma forma. Eu sou tão poderoso, assim. Delícia. Na maternidade, queria mais. Só que não, né? Exatamente. Eles são. Ontem eu atendi uma moça, mas assim, foi a camisinha que furou 25 anos, né? E ela falou, deu errado, né? Eu falei, deu certo, né? Então, eu falei, foi o que eu falei, a primeira coisa que você vai aprender na maternidade. Você não tem controle de nada, né? Então, acho que esse episódio vai deixar o gostinho de quero mais, com certeza. E mandem sugestões pra gente, né? Para o próximo mitos, a gente pode fazer aí. Parte 2. Parte 2, parte 3, parte 4. Tem tanta parte. Tem tanta história para contar, né? Das nossas vivências aí de mitos, assim, que você fica, às vezes, olhando, assim, Eu, por exemplo, fico tentando tirar as culpas das mães, sabe? Quando as crianças estão internadas, assim. Elas ficam se sentindo culpadas. Tá com pneumonia, doutora? Porque tomou o vento. E o pai dela falou isso pra mim, que eu deixei ela no ventilador e ela tá com pneumonia por isso. Tá doida, ela tá com pneumonia porque ela foi pra escola, alguém tava com pneumonia, ela pegou lá. Aí ela sorriu, sabe? Então eu acho que às vezes o mito não pode virar uma culpa materna. É igual pra mim. Ai, mas eu vou te confessar uma coisa, aqui lá onde eu trabalho, eu ando muito, eu mudei de setor. Será que foi por isso, assim, que eu tive o aborto? Ou usava-se um remédio, né, uma progesterona, tem a cultura de, teve um sangramento nos primeiros 3 meses, todo mundo aqui deve conhecer, não é melhor você tomar esse remedinho para aumentar a progesterona. E é uma das práticas, né? Esses dias eu escrevi, por favor, vamos parar de prescrever, botei o nome do remédio para os sangramentos do primeiro trimestre. E assim, não é que, não ajuda, não muda em nada o curso da gestação tomar esse remédio se você teve um sangramento. Mas a mulher que a amiga tomou e ela não tomou, ela vai se sentir culpada. Então, e por isso que o mito que acabar o episódio, tanto, né? Mas é porque me lembra, assim... Fala, cara, outro dia uma mãe me mandou assim, tá todo mundo tomando antialérgico, todo mundo gripado, resfriado. Todo mundo meu filho não. E xarope, por que só o meu filho não tá? Porque ele tem um resfriado. E ele só precisa lavar o nariz. Mas eu não sei nem se ela tá satisfeita, mas a gente recebe esse tipo de coisa mesmo. Por que você não tá passando nada? Né? Faz alguma coisa, né? E tudo que a gente... Eu sinto que isso aqui que a gente tá fazendo já é fazer alguma coisa, né? Então, não cai nesses mitos aí, né? Aliviem as culpas. Gente, né? E estamos aqui a gente tem que encerrar o episódio, senão ele fica longo demais. Encerra, Ana, com a chave de ouro. Isso, então, né? A ideia desse episódio de hoje foi a gente trazer alguns dos mitos que a gente mais escuta. Obviamente tem milhões, e como as meninas falaram, né? Mande sua dúvida na nossa rede social. Você encontra a gente no @PodeSerChegar no Instagram. Lá também a gente anuncia todo novo episódio que acontece toda terça-feira, 5 horas. Liberamos novos episódios editados e lindos que a gente está amando fazer. E fora isso, vocês encontram a gente nas nossas redes sociais. @Ana Nutrir e Cuidar no Instagram. Luísa, você soletra o seu. Eu vou mudar esse trem. Luísa NMV. Vai ficar.
doutora Aline Puglia. Se inscrevam lá no canal, ativem o sininho. Principalmente no YouTube, para acompanhar nossos vídeos e receberem a notificação de novos episódios. E é isso, até o próximo. Beijo. Isso que é uma delícia!